Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo que vai falar um pouquinho sobre identidade. Seria uma sequência do conteúdo que eu já entreguei a semana passada com a jornada Reorganizar. Hoje eu começo novamente uma sequência de 3 reflexões e nós vamos olhar para as 3 dimensões da vida: identidade, relacionamento e vida financeira. Nessa proposta, eu vou trazer para vocês 2 vídeos curtos e hoje nós vamos começar falando de identidade, depois nós vamos falar de relacionamentos e no domingo eu faço uma live mais aprofundada sobre a vida financeira. Mas existe um fio condutor entre esses 3 temas e eu analisei e nós vamos usar como pano de fundo o filme A Procura da Felicidade. Por que eu usei esse filme? Porque a maioria das pessoas já conhece, é um filme que tem um bom enredo e que traz para gente todos os pilares mesmo do processo. Então ele traz muito sobre estrutura, traz muito consciência, traz a presença e vocês vão poder observar no filme de uma maneira mais objetiva os pontos que eu trago para vocês na live. E aí, se fizer sentido para você, eu sugiro que você assista o filme completo. Mas eu vou te pedir que não faça isso como entretenimento. Assista como observador de si mesmo. Enquanto assiste, tente perceber as cenas que mais impactaram, onde você sente maior desconforto, que lembranças pessoais surgem assistindo o filme. Eu quero trazer para vocês que o filme é só um pano de fundo, um espelho. O foco é um movimento interno, né? Aí, agora eu vou colocar para vocês o trailer, tá? Lembrando, assiste de um jeito diferente. Não como alguém assistindo uma história e se emocionando, mas como alguém que já viveu pressão, incerteza, medo. Então, observe quem você se torna quando a vida aperta. Eu vou passar o trailer e já volto. Eu conheci o meu pai quando eu tinha 28 anos de idade. Eu já tinha me decidido, ainda quando criança, que quando eu tivesse meus filhos, eles iriam saber quem o pai deles era. Temos um imposto atrasado para pagar. O que você pretende fazer? Olha, vamos fazer o seguinte. Eu tô indo pra casa agora, tá? Tudo bem com o Christopher? Tô indo embora. Eu vou desligar o telefone Linda, e vou embora. Espera ali. Escuta, olha, é todo o dinheiro que eu tenho e vocês não podem confiscar o meu dinheiro, então eu... Não. Isso aconteceu no dia 25 de setembro. Eu me lembro daquele dia, porque foi naquele dia que eu descobri que o saldo da minha conta bancária era de apenas 21 dólares e 33 centavos. Eu estava falido. Acabou! Lotação esgotada! Não tem mais quartos! Não tem mais, infelizmente, pessoal! Pai, pra onde nós vamos? Eu não sei. Nós temos que encontrar um lugar seguro. Que lugar? Nós precisamos de uma caverna. Uma caverna? Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. E amanhã será o seu primeiro dia. Se quiser trabalhar aqui como corretor... Sim, senhor. Ótimo. Ficamos muito felizes. Então, bem-vindo. Essa parte da minha vida. Essa pequena parte. Chama-se felicidade. Então, o que mais te marcou assistindo esse trailer? A falta de dinheiro, a humilhação, a tensão constante que a gente observa no rosto desse personagem, ou o medo silencioso dessa criança que está ali como coadjuvante participando de toda a história?
O que que essa criança leva para a vida quando observa as coisas do pai serem deixadas do lado de fora, observa o pai sendo deixado no relacionamento, observa precisar de discutir para ganhar, para manter um lugar no abrigo. O que que essa criança sente, né, ao precisar de dormir no chão de um banheiro? Então, quais são as marcas que essa criança leva para a vida? Mas eu quero ir um pouco além da emoção, né? No filme, o personagem perde quase tudo que sustentava sua imagem social. Ele deixa de ser o investidor promissor, porque, na verdade, ele não é o tempo todo essa pessoa com tanta fragilidade. Ele é uma pessoa que luta, que busca, que sonha, que acredita nos próprios sonhos, que investe, e ali ele é um investidor promissor, mas que começa a perder e perde várias questões e mantém um posicionamento que não é esse posicionamento da vítima. Ele perde o casamento, perde a casa, perde a estabilidade, e quando os papéis caem, né? Quando essas máscaras caem, o que sobra? Esta é a pergunta principal do tema identidade. Quem você é sem os cargos, sem os rótulos, sem os papéis? O que você é sem o reconhecimento, sem o resultado? Então, muitas pessoas confundem função, confundem rótulo com o valor que tem diante da vida. E quando perdem, né, esse rótulo, essa função, sentem que perderam a si mesmas. Existe uma cena nesse filme muito simbólica, que é a cena do cubo mágico. Ali não aparece dinheiro, não aparece status, aparece consciência de capacidade. Ele não diz eu tenho, ele na verdade não diz, ele demonstra eu consigo. Então, por mais que o outro resista, ele continua afirmando eu consigo, e ele monta o cubo, e o tempo todo ele traz essa certeza de capacidade. Eu dou conta, né? Isto é identidade estruturada. Então, eu deixo uma pergunta. Você sabe do que é capaz? Mesmo quando o cenário é desfavorável? Por exemplo, no filme, em algum momento ele precisa fazer uma entrevista importante e ele está sujo de tinta, porque ele estava pintando, ele tinha ficado preso, ele está desarrumado, e ele se posiciona com essência, ele se posiciona na sua identidade mais real, sem se ancorar, né, no terno, na gravata. Ele é o melhor que ele dá conta naquele momento, né? O seu senso de valor depende das coisas estarem funcionando, depende de você estar bem vestido, bem organizado. Os momentos difíceis produzem algo silencioso dentro de nós, dentro de cada um de nós. Eles produzem os ajustes internos. Então, talvez você já tenha aprendido em algum momento, por ser uma criança ao lado de um adulto, por ter que ter enfrentado uma situação que você não estava esperando, por ter passado por uma entrevista sem estar preparado, mas talvez você tenha aprendido ao longo da vida que não pode depender de ninguém. Talvez você tenha aprendido que não pode se expor, que sonhar é perigoso, que é melhor diminuir a expectativa, porque às vezes o perder me parece muito mais assustador do que o não ter, né? E esses aprendizados ajudam a nossa sobrevivência, porque a gente vai entender aquilo ali como normal. Mas a pergunta adulta aqui, ela é muito importante. Esses ajustes que eu fiz ao longo da minha vida e que eu nunca voltei lá para revisar, né? Foi um ajuste que foi feito no momento
da dor, no momento da necessidade, eu nunca revisitei esse ajuste, revi esse ajuste. E aí, a pergunta hoje, eles são necessários agora, no momento presente, né? Ou viraram limites que você nunca observa? Então, muitas pessoas vivem reagindo à vida a partir dos ajustes antigos. Então, o olhar, a percepção, o entendimento do momento que esse ajuste foi feito lá atrás, né? Esses ajustes criados no momento de dor, eles não fazem sentido, talvez, com a identidade madura. Porque a identidade madura não é ausência de fragilidade. É, pelo contrário, a capacidade de reconhecer a própria história sem deixar que ela determine permanentemente o que você vive no presente. Então, ao assistir ao filme, não observe apenas a superação final que o filme apresenta. Observe os momentos de pressão, de dor, e se pergunte: quem eu me tornei por causa das experiências difíceis que eu vivenciei? E quais são os ajustes que foram feitos lá atrás que ainda governam minhas escolhas no hoje, né? Esta reflexão é o primeiro passo para a gente romper alguns limites que não são necessários no momento presente. E aí fique com essa reflexão no dia de hoje e no próximo vídeo nós vamos olhar para relacionamentos. Porque a identidade não organizada, ela impacta diretamente os vínculos. E os vínculos acabam absorvendo essa desorganização. E aí no domingo nós vamos aprofundar tudo isso na dimensão financeira. Então, por enquanto, eu deixo essa última pergunta. Se tudo que sustenta sua imagem externa ruísse hoje, o que permaneceria? É a partir desta resposta que começa a reorganização. Então é isso, até a próxima.